Gálatas capítulo 2, verso 11 em diante, diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pode se sentar. Obrigado, Anderson. Deus é bom. Só para você pegar junto comigo aqui, ficar na graça de Deus. Semana passada, quantos estavam aqui semana passada? Todos aqui? Eu só quero pedir algo para vocês, enquanto eu estiver ministrando, a não ser que você tenha um problema ou uma urgência para sair, você saia, tá? Mas caso você não tenha, você fique, você levante. Talvez a sua saída pode atrapalhar alguém também, né? Então que você fique e ouça o que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu não gosto de ficar repetindo isso aqui sempre, mas como acontece sempre, eu preciso repetir sempre, até que a gente aprenda a ser disciplinados. Isso é muito bom. Se você tiver algum problema, alguma necessidade física, um problema biológico, ou receber uma mensagem que você precisa sair, gente, fica tranquilo. Eu estou dizendo para aqueles que sabem o que eu estou dizendo. Amém? Semana passada nós dissemos, quem estava aqui semana passada? Uma boa parte não estava, então vou dar uma introdução. Uma boa parte está no retiro com Deus. Semana passada nós falamos sobre ateísmo cristão. O ateísmo cristão é onde os Gálatas, capítulo 1, podem me acompanhar, eu vou fazer, igual série, sabe série? Você está lendo, Homeland, está lendo aquele negócio, como é que chama o outro lá? Minha esposa está direto nele, só graça. Como é que chama, amor? Você está lendo mesmo? Eu esqueci, como chama? Não lembro, esqueci o negócio, ela não vai falar para mim, está com aí e tal. Um dia eu acordei 2 horas da manhã, fui abraçar, não tinha ninguém. Falei, mas é possível, cadê minha esposa? Onde você estava? Ela estava assistindo, esqueci o negócio, cara. Vou lembrar. Aí, Prison Break, isso mesmo, Felipe, Prison Break. Até meu filho sabe, Prison Break. Então assim, Prison Break. Aí, no outro dia fui acordar, fui abraçar, de novo, travesseiro. Não é possível, cadê minha esposa? Aí no terceiro dia eu levantei, desliguei, falei, pode acabar, vou perder esse Prison Break não, volta pra cama, vamos dormir junto, pelo amor de Deus, dá não. Igual série, você tem que começar a relembrar. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele está escrevendo porque alguns cristãos judeus da época, aqueles judaizantes, legalistas da época, diziam que os cristãos precisavam fazer algumas cerimônias do Antigo Testamento. Para que eles fossem salvos, eles precisavam ter algumas práticas do Antigo Testamento, ainda no Novo Testamento. Algumas cerimônias que havia no Antigo Testamento precisavam ser realizadas por eles no Novo Testamento, por exemplo, a circuncisão, para que eles pudessem ser salvos.
Mas Paulo, na introdução que ele dá no início, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, ele defende o seu apostolado. Ele diz que ele não é apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Então ele está dizendo assim: eu não fui chamado por um homem, eu não aprendi com outro homem, foi Deus quem me chamou, foi Jesus quem me chamou, e o meu apostolado é esse. E ele escrevia para um povo, Gálatas, que eram novo convertidos. Eles eram neófitos na fé, como novos convertidos. E era um povo, eu até destaquei, era um povo inconstante. Eu tenho minhas anotações aqui nesse livrinho, difícil eu ler às vezes aqui, porque é pequenininho. Mas Deus me dá a revelação mesmo se não sai. Então, eles eram um povo impulsivo, um povo inconstante, um povo que diante das dificuldades mudava de opinião. Tanto é que no versículo 6, Paulo diz que está admirado que eles já estejam passando depressa daquele evangelho, daqueles que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, sendo que não era outro evangelho, mas alguns que estão infiltrados no meio de vocês, esses cristãos judaizantes, que estão levando vocês a crerem em outro evangelho. O que acontecia na época, só o pano de fundo. Se você quiser lá na nossa página JNI, tem a pregação inteira para você depois entrar. Estou dando só uma introdução, para que você não fique perdido no decorrer da mensagem. Então, quando ele diz a eles que vocês estão deixando logo o evangelho, vocês estão deixando aquele evangelho que foi pregado para vocês. Vocês eram pagãos, vocês adoravam outros deuses. Capítulo 3 fala sobre isso, versículo 8 e 9. Vocês adoravam outros deuses, e Cristo veio para salvar vocês. O evangelho puro e simples foi pregado a vocês. Vocês foram libertos do domínio do pecado, vocês foram libertos da escravidão da lei. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. Por que é que vocês estão agora deixando o evangelho para viver outro evangelho, que na verdade não é o evangelho? Paulo pregava, esses judeus saíam. Olha, a mensagem de Paulo é fantástica. Só que é o seguinte: falta alguma coisa. Você precisa fazer mais isso, mais isso, mais isso. Porque não é somente pela graça que vocês são salvos. Vocês precisam ter algumas práticas. Às vezes é pelas obras que vocês vão ser salvos. Talvez ele não tinha lido Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, Gálatas, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Está deixando muito claro. E eles ali, Paulo vem e diz que ele não está ali para agradar homem, para agradar as pessoas. Versículo 10 ele diz: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Depois ele vai discorrendo, e ele vai falando sobre como ele recebeu a revelação do Senhor. E assim que ele se converteu, versículo 17 diz que ele nem subia a Jerusalém para os que já eram apóstolos de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo, ele tem encontro com o Senhor. Ele não vai para o seminário. Isso são exceções, tá, gente? Exceções. Ele não vai para o seminário. Ele não vai para um curso de 5, 6, 7 anos. Ele não faz pós-graduação. Ele não faz doutorado naquilo. Paulo, ele recebe a mensagem do Senhor nesse período que ele vai para a Arábia. Com certeza, certamente ali que ele recebe o evangelho do Senhor. Verso 18 em seguida, semana passada nós não conseguimos prosseguir. Verso 18 diz que decorrido 3 dias, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Depois de 3 anos, ele vai, sobe a Jerusalém. O primeiro contato dele com Pedro, o primeiro contato dele com o apóstolo, o primeiro contato dele com Tiago, irmão de Jesus. E permanece ali por 15 dias. Sabe, se tivesse um cafezinho na época, eu tenho certeza que eles sentaram. Colocaram, se fosse eu, com certeza, né? Colocaria um cafezinho ali, sentaria junto com Cefas. Então, Cefas, Deus tem feito grandes coisas.
Sabe, Deus tem feito isso, Deus tem me revelado isso. Sabe, Ele me alcançou, eu tive encontro com o Senhor. Isso que você tem ouvido das pessoas aí, olha só, eu estou transformado, eu fui perseguidor da igreja. Hoje eu fui perseguidor, eu sou perseguido pela igreja, por ser igreja, por pregar o Evangelho. E Paulo começa a fazer uma biografia. No versículo 23 ele diz assim, no capítulo 1, me acompanhe por favor. Em minha oração que a palavra salte daí de dentro do seu coração. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ele dizia, olha, eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outra hora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Olha o que ele está dizendo para eles. Eu fui chamado por Deus. Eu não precisava ir até Cefas. Eu não precisava ir até Tiago. Mas eu fui lá em humildade. Eu fui lá conversar com eles. Eu fui lá ver se o nosso evangelho, o nosso conteúdo está igual. Se o verdadeiro evangelho que eu tenho pregado, que eu recebi do Senhor, é o mesmo que eles receberam quando estiveram junto com o Senhor. E só ouvia uma coisa, ele está dizendo para as pessoas. As pessoas não me conheciam pessoalmente, mas escutavam ao meu respeito e glorificavam a Deus ao meu respeito. As pessoas, vendo a transformação que houve na vida de Paulo, glorificavam a Deus. E eu só abro um parênteses. Será que as pessoas, ao verem as nossas vidas, elas também podem glorificar a Deus? Só delas ouvirem a respeito de Paulo, só delas ouvirem a respeito do que Deus está fazendo na vida dele, elas glorificavam a Deus. E eu penso, será que as pessoas ouviram a meu respeito? Será que as pessoas ouviram a respeito da minha casa, a respeito dos meus irmãos em Cristo, elas glorificam a Deus, elas exaltam a Deus. Eu vou tirar minha blusa. Benerrim, isso aí é quando a gente não, vamos quebrar isso aqui, nessa mensagem já quero isso aí. O cara jogava o paletó, caiu o paletó, acho que era o cheiro que deixava o pessoal caindo, não era o poder que tinha. Então, ele estava fazendo uma biografia, e no capítulo 2 ele continua essa biografia. No capítulo 2 ele fala, olha, vocês estão se perdendo. No capítulo 2, versículo 1 diz, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele diz, olha, depois de 14 anos, eu voltei lá agora, para resolver uma questão muito importante. Eu levei Barnabé, foi eu e Barnabé, e levei Tito. E por que levei Tito? Ele levou propositalmente Tito. Tito era um gentil cristão, havia se convertido. Ele era grego, né? Os gregos, gentios com os judeus, eles não se batiam. Tinha até um lugar fora do templo para que eles pudessem ali adorar ou ficar se eles quisessem. Eles não podiam entrar no templo no mesmo lugar que os judeus estavam. Eles eram excluídos, havia um preconceito com os gentios. A salvação não era para os gentios. Eles foram excluídos, eles foram rejeitados, eles foram colocados para fora. Não havia na mente do judeu que eles poderiam ser salvos. Então ele leva Tito. Lembre-se que ele não subiu ali por vontade própria. Ele não subiu ali porque alguém pediu para ele ir. Ele subiu ali em obediência a uma revelação do Senhor, a uma ordenança do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Agora eu começo a entender que Paulo, homem cheio do Espírito Santo, por isso que no capítulo 5, nós vamos chegar lá no final do mês, capítulo 5, ele diz, versículo 16, vivam no Espírito, ande no Espírito, que assim vocês não satisfarão o desejo da sua carne. Era um homem sensível à voz de Deus. Se você lembrar Paulo, capítulo 16, em Atos, você vai lembrar que ele tentou pregar na Ásia, o Espírito Santo impediu. Ele tentou pregar em outro lugar, o Espírito Santo impediu. Então o Senhor deu
fez com que ele ficasse, deu um sonho com o macedônio e mandou ele para Macedônia. Um homem sensível à voz de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem que conhecia muito bem a voz que falava ao seu coração. E ele vai narrando a biografia, dizendo: olha só, olha a minha história, Gálatas. Vocês são um povo impulsivo, um povo volúvel, um povo inconstante, um povo que está sendo levado por outra doutrina, um povo que acredita em tudo que estão colocando para você comer na mesa. Mas eu não sou assim, ele está dizendo. Então ele sobe. Por que ele sobe para lá? Verso 2 tem uma palavra-chave: e lhe expus o evangelho que prega entre os gentios. Ele expôs o evangelho. Qual foi o motivo da ida de Paulo e Barnabé para Jerusalém? Capítulo 15 de Atos fala sobre o primeiro concílio de Jerusalém, a primeira assembleia da história. Todos juntos ali, e eles estavam naquele lugar para decidir uma causa. Porque quando viram, em Atos capítulo 15, versículos 5, quando viram que eles se chegaram ali, os da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E havia uma grande briga entre Barnabé, Paulo e os outros com as pessoas que tentavam se infiltrar nesse meio, dizendo que eles tinham que se circuncidar, senão eles não seriam salvos, que eles tinham que participar de cerimônias religiosas do Antigo Testamento, que não valia mais para agora, e senão eles não seriam salvos. E Paulo e Barnabé defendiam: não somos salvos por obras, somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não é necessário isso. Então vamos até os apóstolos e até os presbíteros. Capítulo 15 de Atos narra essa história. E eles vão até lá, e eles se reúnem naquela assembleia para examinar a questão. Para você que não sabe o sentido de concílio ou assembleia, é uma reunião de pessoas para resolver para um fim determinado. Quando acontece uma assembleia, você sabia, para você que não conhece a nossa igreja direito, só para você, nossa igreja, ela tem assembleias que definem. Só queria abrir um parênteses para você saber como nós somos. Não somos perfeitos, como o nosso pastor diz, mas somos sérios. Nossa igreja tem assembleias anuais, local, onde o pastor vem, todos os membros estão sentados, e tudo que se passou financeiramente, administrativa, é prestado conta para todos. Mas antes de prestar conta para todos, existe uma junta chamada consultiva, eleita pela igreja, que responde pela igreja juntamente com o pastor aqui. E o pastor decide junto com a igreja as coisas concernentes à igreja. Só para você saber como essa igreja é séria, por isso que ela está de pé até hoje. Salário pastoral, o pastor nem sequer participa. É a igreja, é os membros escolhidos pela igreja que decide quanto vai ganhar, quanto vai ter, o que vai ter ou não. Nem participamos. A seriedade que levamos não é perfeita, mas é sério. Então há uma assembleia, as pessoas: por que tem assembleia na igreja? Por que tem concílio na igreja? Porque tem na Bíblia, capítulo 15 de Atos. Só oportunidade para você aprender, para você conhecer um pouco mais da sua igreja, né? Se alguém perguntar, você sabe responder para eles. Para todos não acharem que nós somos qualquer uma por aí, que estão fazendo o que quiser, do jeito que quer, e assim nós temos levado o nome de Jesus a ser envergonhado. Então acontece isso naquele momento. Paulo queria manter a unidade da pregação e da igreja. Então ele desce para lá. E a situação é resolvida. Vem Pedro, toma a frente e diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro é o mesmo que esteve lá com Cornélio, lembra? O primeiro pregador oficial aos gentios. Deus leva ele à casa de Cornélio. Deus quebra os paradigmas dentro dele, capítulo 10 de Atos. Deus salva Cornélio, um gentil, salva a família dele e batiza todo mundo com o Espírito Santo. Aí Deus ensina algo para Pedro: eu não faço acepção de pessoas, Pedro. Eu não faço acepção de pessoas. Voltando ao texto que nós estávamos correndo. Então, versículo 2, ele sobe lá com esse intuito. A situação foi resolvida. Versículo 4, ele diz:
Porque ele levou essa causa a eles? Porque por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, que se infiltraram, com o fim de espreitar, de espionar a nossa liberdade que temos em Cristo, reduzindo-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Olha que interessante. Nós não negociamos, não submetemos a isso. Nós permanecemos no Evangelho que fomos chamados. Nós vivemos no verdadeiro Evangelho que tem liberdade. Mas o que é Evangelho? Para você que às vezes não tem uma definição, Evangelho é as boas novas, é o poder de Deus, é a mensagem da liberdade, é o poder de Deus que pode transformar o coração de qualquer ser humano que receber as palavras do Senhor. Isso é Evangelho. Se perguntar para alguns, não sabe o que é. O que é Evangelho? Não sei lá. Acho que é só os nomes dos 4 primeiros livros da Bíblia. A mensagem do Evangelho. E quando chegam ali, eles não se submetem, eles não negociam isso, eles permanecem no verdadeiro Evangelho. E eu fiquei pensando, quando eu estava anotando, eu falei, como a gente às vezes se perde, como a gente se parece com os Gálatas, sabe, volúveis, sabe, são as pessoas que mudam rapidamente de opinião. As pessoas hoje, se elas são confrontadas, elas saem da igreja e vão para outro lugar. As pessoas, se elas são desafiadas, elas não querem comprometimento, elas não têm raiz. Os Gálatas não tinham raiz, eles não estavam arraizados em Jesus, eles não tinham compromisso com o Senhor, eles não tinham compromisso com a igreja, eles eram neófitos, não tinha fundação, não tinha alicerce. Como é que eles queriam crescer? É lógico, qualquer pessoa começa a falar na mente deles, eles começam a acreditar em tudo e começam a abandonar. E eu fico pensando hoje em dia, e vai um recado para algum de vocês, esse é um recado de Deus para vocês. Eu fico vendo pessoas, pastor, você pode ungir o meu carro? Não, não posso. Você pode ungir minha casa? Também não posso. Você pode ungir minha vida porque eu estou enfermo? Eu posso, porque a Bíblia fala, se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará, curará o enfermo. Pessoas olham para tudo, aonde está na Bíblia que nós precisamos usar óleo para poder ungir as coisas, vai acontecer alguma coisa sobrenatural? Não tem base bíblica, não é bíblico. Pastor, está passando a arca, eu vou tocar na arca, vai morrer, vai morrer tocar na arca. Vem passando as pessoas pregando, fazendo essas coisas, está fora. Paulo está combatendo, nós não submetemos a essa escravidão da lei do passado. Sabe o que é que não vale mais? Olha, não vale mais. Eu não preciso de óleo para que alguma coisa aconteça. Eu não preciso da arca, porque a presença de Deus já habita em mim pela pessoa do Espírito Santo. Porque a arca simbolizava a presença de Deus, e onde a arca estava, o local era abençoado. Mas depois que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu, Ele habita no meu coração, e agora Ele está presente 24 horas por dia dentro de mim. Eu não preciso mais de sacerdote para perdoar os meus pecados, para pedir perdão pelos meus pecados. Ele me deu um acesso, o sangue dele me dá a ousadia de entrar no Santo dos Santos e conversar com Ele e me derramar diante dele e ser perdoado por Ele. Versículo 5, ele está dizendo, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós não submetemos a isso. Nós não entramos nesse evento de doutrina só para falar, eu creio. Há uma febre de palavra, de conhecimento, que só pela graça de Deus, não estou dizendo que ela não existe, ela existe porque ela é bíblica, mas há uma febre que todo mundo acha que tem palavra de conhecimento. Há uma febre pregada que todo mundo Deus está falando com ele para entregar alguma coisa. Eu não vejo essa bagunça na época de Jesus, e nem depois, eu não vejo. E toma muito cuidado, porque o Senhor começa a divertir o povo no Antigo Testamento, dizendo, vocês têm sonhos e visões próprias, e usam o meu nome dizendo que eu falei, sendo que eu não falei. Vocês falam que sou eu, sendo que eu não disse nada. Vale a Bíblia, meu querido, está lá. Toma muito cuidado quando você vem falar em nome do Senhor. Ele é muito santo, muito puro, para você usar de qualquer jeito. Paulo era ousado, porque ele conhecia o Senhor, tinha intimidade com Ele.
Agora, por que fazemos isso ou aquilo? Para que as pessoas sejamos aceitos? Nos vejam como espirituais? Ou diferente entre os outros? Que toda ação maligna no meio das igrejas brasileiras e até no nosso meio seja repreendida em nome de Jesus. Qualquer legalista, qualquer pessoa que se infiltre no nosso meio trazendo o que não vem de Deus, cai por terra em nome de Jesus. Deus tem me levantado para combater isso. E eu vou combater. Eu vou combater. Vou perder minhas curtidas. Não fez? Um dia eu preguei uma coisa e deu menos 5 likes. Aí falava para mim assim, pessoal de comunicação: pastor, perdemos 5 likes. Falei, estamos no caminho certo, vamos embora. Se perder mais uns 10, então vamos continuar. Não estou a pregar para o povo, estou a pregar o que o Senhor está mandando pregar. Que o povo receba para a glória do nome de Jesus. Então Paulo está ali, fazendo uma biografia. Versículo 8, ele diz, 7 e 8: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios. Olha o que ele está dizendo: aquele que deu. O que significa eficaz? Produzir muito. O que significa eficaz? Dar bom resultado. Olha, quando Paulo pregava aos gentios, eles se convertiam. Quando Pedro pregava aos judeus, eles se convertiam. Ele estava dizendo: olha, o evangelho está conectado, é o mesmo evangelho, é somente a ênfase diferente. Então Pedro vai lá pregar para os judeus, e Paulo vai pregar para os gentios, e assim a obra do Senhor vai sendo completa, e as vidas vão sendo alcançadas, porque eu, o Senhor, seu Deus, não faço acepção de pessoas. Ele pregava, se convertia, o outro pregava, se convertia. Então entraram num senso. A mensagem é a mesma, só vamos dividir as ênfases para onde estamos olhando. Pedro e sua equipe foi para um lado, pregar para os judeus, e Paulo e sua equipe ia para o outro lado, pregar para os gentios. E o mais interessante é você ver os ministérios frutificando, Deus pregando, as pessoas convertendo. As lutas, as adversidades, esses cristãos judeus, judaizantes, legalistas que eu expliquei na semana passada, esses caras perseguiram Paulo até o fim. Onde ele ia, os caras estavam lá. Parecia tiririca de campo. Estava lá toda hora. Chegava lá, tinha um negócio, parecia torcida do Corinthians. Um dia estava lá, chinês, sabe chinês? Mas agora tem chinês em todo lugar. Indiano, todo lugar tem indiano. Chegava lá, tem em todo lugar. E frutificava o trabalho deles. É uma frase que eu li, que eu achei muito interessante. Isso me desafia, queria desafiasse você. Se não há resultado em nosso trabalho, é melhor examinar a autenticidade do ministério. Se não há resultado no seu trabalho, é melhor você examinar a autenticidade do seu ministério. Por favor, pessoal lá atrás, não converse, por favor. Por favor, obrigado. A autenticidade do seu ministério. O que é ministério, pastor? O pastor Geraldo Nunes deu uma definição muito boa uma vez, e eu guardei. Aquilo que Deus faz através... O ministério é aquilo que Deus faz através de mim para os outros. Ministério é aquilo que Deus faz através de mim pelos outros. Isso é ministério. Verso 10, para a gente entrar no texto. Olha, eu vou chegar lá. Jesus, chega lá. Diz que, no versículo 9, diz que enquanto conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, agora está com os 3, olha que legal, que eram reputados como colunas, me estenderam a mão e Barnabé à destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Entendeu? Decidiram, eles deram as mãos dizendo: ó, o evangelho é o mesmo. Obrigado, vaso. Eita, Jesus grandão, hein? Se eu tivesse com a blusa então, perdeu uns 5 quilos. Ele estava dizendo, eles deram as mãos dizendo: o evangelho é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. O mesmo que nós ouvimos pessoalmente com Jesus, é o mesmo que Ele revelou você quando você foi lá para a Arábia, para a região da Arábia. E eles entraram em comum acordo nisso. Versículo 10 diz assim, eu queria só ler o 10 para chamar a atenção de vocês em alguma coisa. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também me esforcei para fazer.
Isso me trouxe à memória uma frase de um amigo, um pastor, que deixou muito triste um tempo, uns anos atrás. E eu vi que ao decorrer da vida que realmente era isso que estava no coração dele. Ele dizia para mim: eu fui chamado para pregar para rico. Eu fui chamado para alcançar o povo de alta classe. Eu fui chamado para isso. Só, querido, eu não vejo na Bíblia Deus especificando classe social. Olha o que ele diz, olha só, você pode ir, você prega para o pessoal lá dos gentios, o outro prega para a circuncisão, mas recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei para fazer. Olha o que ele estava dizendo, olha, você pode pregar em qualquer lugar, mas se esforce para tentar para os pobres, se esforce para olhar para as pessoas também necessitadas, olhe para eles com compaixão, com misericórdia, com bondade, assim como Deus olha a Paulo. Todo ser humano, João 3,16, conhecido por todos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a vontade de Deus é que todos se arrependam e se cheguem à salvação. O Evangelho é universal, ele é para todos. Deus não veio para um grupo excluído. Os judeus pensavam assim, os judaizantes pensavam assim, estavam tentando inserir isso aos Gálatas, dizendo a eles: olha, vocês precisam fazer dessa forma, porque ele veio para nós, eles não vieram para você, ele não veio para vocês. Ele veio para todos os povos, raças, línguas, nações, etnias, classe alta, classe média, classe baixa. Ele veio para todos, porque Romanos 3,23 diz que todos, porque todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Não é só o pobre, não é só a média, não é só a elite, são todos o nosso alvo para pregar. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos desviaram da fé e abandonaram a fé. Que o Senhor guarde o nosso coração, no nome de Jesus. Verso que nós lemos a respeito do versículo 11 em diante. Eu vou correr, mas vou dar ênfase no final da justificação. Diz que quando ele está contando a história, quando ele chega e vê Cefas, que significa Pedro, na Antioquia ele resiste ele face a face, porque ele se tornou repreensível. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que vinha com Tiago, comia com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia, dissimulação, hipocrisia deles. Algo que eu aprendo aqui: mesmo havendo unidade de propósitos, pode haver diferença de procedimento. Pedro estava com medo. Pedro estava com medo de ser criticado por os cristãos judeus. Teve uma mudança de atitude, afastando dos cristãos gentios. Ele não foi coerente com aquilo que ele pregava. Ele pregou para os gentios e falava que ele defendeu os gentios na cara de Cornélio, que Deus fez. No capítulo 15, versículo 17 e 9, ele também defende novamente o que Deus fez, que Deus não faz acepção de pessoas, mas agora aquilo que ele prega não tem coerência com aquilo que ele fez. A frase que eu sempre cito, em alguns lugares, já citei aqui e volto a lembrar: aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Sede as suas atitudes as mesmas que Cristo Jesus.
Pedro era uma coluna da igreja, era uma referência. E a atitude errada de Pedro levou outros com ele até Barnabé. Às vezes Barnabé deve ter ido no embalo. Eu me lembro de uma história, quando eu jogava Atlético de Sorocaba, eu ia vir para o culto, jogava em Sorocaba, queria vir para o culto aqui de segunda-feira. Tão bom o culto que eu saí de lá para vir aqui às vezes. Aí eu cheguei no quarto, o moleque não era crente. Aí eu cheguei naquele quarto lá, e eu falei, vamos estar atrasado. O cara, vamos para onde? Ele estava no quarto. Não, põe a roupa aí. Os outros já sabiam onde ia. Põe a roupa, não, mas onde levou? Põe a roupa. Foi colocando a camisa. Põe a roupa, ele colocou a calça jeans. Não, põe o tênis, não, nós vamos, não interessa, vamos embora. Aí ele veio junto, entrou no carro, hora que no meio do caminho ele sabia que a gente ia para a igreja. Sabe, o cara foi entrando, o cara foi levado. Talvez Barnabé pode ter sido levado dessa forma. Você nunca foi levado assim, não? Você vai para um lugar, o cara chama para você, um lugar, chega lá, não é aquilo lá que você pensou, fala, misericórdia, estou fazendo aqui, Jesus. Que hora que acaba isso aqui, cara? Só a graça de Deus. O que eu vim fazer aqui? Aí Paulo, como Paulo tinha o Senhor, olha, lembra o que ele disse? Lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 10, que ele não estava aqui para agradar homens, mas sim ao Senhor. Olha o que ele faz. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil, e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Olha o que ele diz. Você está preocupado com o que está falando de você? Você está preocupado em agradar as pessoas? Você está preocupado que vão pensar em você, Pedro? Você já é maduro, você já é um líder, você é a coluna da igreja. Você não pode ser repreensível. Você não pode ser repreensível. E Paulo, na ousadia, ele repreende ele. Precisamos de profetas dessa forma, de repreender, segundo a palavra, de uma forma correta e confrontante, aqueles que não vivem na genuinidade do Evangelho. Mesmo que você perca parte dos seus amigos, mas você precisa dizer a eles que na Bíblia eles estão errados. Amor é isso. Amor não é aceitar tudo. Nós vamos correr isso aqui, nós vamos falar sobre isso aqui. Amor não é aceitar tudo, amor é isso também. Verso 15 em diante, nós lemos. Verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha o que ele diz. A justificação, estou dizendo a você, que a justificação em Cristo nos liberta de qualquer coisa que nos aprisiona, inclusive da hipocrisia e o querer agradar a todos. O que é justificação, pastor? É a aceitação de Deus. O que é justificação? É ser reiterado na família de Deus. O que é justificação? É ser justo aos olhos de Deus. Quando isso acontece? Quando eu me arrependo e eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Eu entendo que eu não preciso fazer regras ou algum procedimento que o homem, uma instituição ou alguns costumes ou alguma religião me impôs para fazer para ser salvo. Eu só preciso crer no sacrifício dele no Calvário e minha vida ser entregue a ele, e o sangue dele me purificará de todo pecado e eu serei justo para ele. Isso é justificação. Não preciso de obras. Eu não preciso fazer, ele já fez por mim há mais de 2.000 anos atrás. Olha só o que é interessante. O importante agora é a gente saber o que definimos como lei na luz do Novo Testamento. E eu escrevi para que eu seja enfático com vocês. Qualquer tipo de lei, de sistema religioso, criado ou fundado pelo homem, não pode salvar o homem, nem justificá-lo. Não estou abolindo e quebrando a lei de Moisés que foi dada por Deus,
Porque ela teve o seu proveito nos tempos de Moisés. Porque Deus sempre salvou o ser humano em todo tempo, através da fé na pessoa de Jesus. Desde Adão até João Batista, e de João Batista até a vinda dele. Não, peraí, pastor, você está maluco? Que negócio é esse? Mas se Jesus existe apenas 20 séculos atrás, veio a essa terra, como é que ele pôde salvar o pessoal atrás? São perguntas que você deve saber, você deve se aprofundar para saber. Hoje, nós somos salvos, olhando para trás, para Cristo e para a cruz. Antes disso, os que viveram antes de Jesus, até João Batista, Adão até João Batista, foram salvos também pela fé em Cristo, porque olhavam para frente, contemplando e crendo na promessa dada da vinda de Jesus. Era assim que eles se convertiam. Entenderam? Eu vou repetir. Hoje, nós somos salvos olhando para trás, para Cristo, para a cruz, pelo que Ele fez. Antes disso, os que viveram antes de Jesus, até João Batista, foram salvos também pela fé em Cristo, porém olhando para frente, crendo e contemplando e crendo na promessa da vinda do Messias. Versos 17 e 18. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo estava dizendo aos Gálatas que foram influenciados: vocês não devem voltar à escravidão do pecado. Vocês não devem retroceder à lei. Vocês já foram libertos. Vocês não precisam de obras, cumprir a lei agora. Vocês não precisam. Vocês foram libertos pelo sacrifício de Jesus. E às vezes eu penso, o versículo 18 que chama a atenção: porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Sabe o que Deus está falando para a gente? Não devemos nos apoiar nas nossas muletas da fé. Quantas pessoas se apoiam em superstições evangélicas? Quantas pessoas têm que passar pelo sal grosso? Tem numa igreja uma vez, estava um corredor de sal grosso. Eu falei, que isso que eu estou fazendo aqui? O cara me levou a visitar, eu falei, meu Jesus, eu não passo aí, mas nem de pé, nem estou nem aí. Quantas pessoas estão sendo levadas? Semana passada eu falei sobre os gurus, que você vai atrás para saber o seu futuro. Cartomante espiritual para a sua vida, cartomante evangélica. Você está indo atrás para saber o seu futuro. Quantas pessoas começam a retroceder, sendo que o evangelho verdadeiro, ele é apto, ele é suficiente para libertar você, para salvar você, para curar você, para falar com você, para te dar direção no futuro, para levar você a uma vida com o Senhor e viver no Espírito dEle. Só que não queremos ter tempo, não queremos buscar o Senhor. Não devemos voltar às nossas práticas, porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Se você está edificando aquilo que você destruiu, você mesmo se constitui transgressor. Sabe o que é isso? Muita gente, Paulo está dizendo no capítulo 3, ele vai falar isso. Ele está falando para o pessoal depois, no versículo 1, 2, 3, nós vimos semana passada. Ele está dizendo, agora vocês vão retroceder. No capítulo 4 ele diz, agora vocês que conhecem Deus, sendo conhecidos por Deus, estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, dos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Olha o Espírito Santo para você, jovem, para mim, para você. Será que você agora voltou a reconstruir aquilo que você foi liberto? Alguma concessão aqui, pastor, outra concessão ali, pastor. E aí, sutilmente, as coisas vão entrando na tua vida e você se torna um escravo. Você se torna escravo do pecado, achando que você está livre. Quantas e quantas pessoas eu encontro e converso que estão escravos do pecado, achando que estão livres. Tornaram a construir
a edificar aquilo que destruiu. Versos 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no meu corpo, no meu físico, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: querido, nós não vivemos mais como antes. Nós não vivemos conforme o nosso querer. Eu não vivo mais. Eu estou crucificado com Cristo. Você acabou de cantar isso aqui, louvar isso aqui. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa o quê? Que não é o meu querer mais, que não é a minha vontade mais, que não é a minha carne mais, que não é a lei mais, que não é a imposição mais, que não é regra mais, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, é a verdade, é o que Ele pensa. O Espírito me domina, o Espírito me governa, o Espírito me leva ao centro da vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo: acabou, a lei não me prende mais. Eu não estou mais debaixo da lei, não estou mais debaixo do pecado. Eu não estou debaixo de um jugo, eu estou debaixo da graça. Alguns princípios gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente. O primeiro é no versículo 2. Para que você não viva apoiado nas suas muletas da fé. Você cria muletas para você. E a minha oração é que Deus tire todas as suas muletas para você cair. Não cair no pecado, mas se render. Para que o Senhor vá lá e te levante da mesma forma que Ele quer te levantar, cuidando, sarando você. Quantas pessoas iludidas hoje em dia. Preciso dar isso para que Deus me dê em troca. Preciso fazer aquilo para que Deus me abençoe. Eu preciso fazer isso que me imporam, esses dogmas, esses paradigmas, essa pressão sobre mim. Escravizado de novo, para poder ser salvo. Se você for justificado pela fé em Jesus Cristo, você não precisa viver na hipocrisia. Você não precisa viver querendo agradar aos outros. Você não precisa querer viver, você não vai viver mais da forma que você viveu. Você sabe que você foi aceito por Ele. Você não tem mais vergonha de falar o que você fala. Você não tem vergonha de falar da verdade do Senhor. Quem nunca teve? Quando eu me converti, a Bíblia andava nesse bolso aqui, ó, no comecinho. Quando eu estava indo para a igreja, não tinha me convertido ainda não. Coloquei do tamanho desse negócio aqui. Passava no clube, o pessoal estava lá, eu tinha que ir. Pessoal, e aí, tudo bem? Foi onde? Eu fui dar uma volta, tranquilo, na paz. Aí depois saí dali e pegar a Bíblia. Falei, que beleza, hein? Vamos para a igreja, glória a Deus, aleluia. Mas Deus foi tirando isso do meu coração, foi mudando a minha vida. Eu tive uma conversão com Ele, tive uma conversão genuína com Ele. Eu entendo que eu fui justificado, aceito por Deus. A primeira coisa, no verso 2, o Senhor nos ensina algo para que você não viva apoiado nas muletas da sua fé. Para que você volte a acreditar no verdadeiro evangelho, para que ninguém comece a te enganar. Sejam obedientes à voz do Senhor, à sua palavra. Paulo ouviu a voz do Senhor e foi obediente a uma revelação. Isso mudou o percurso, o futuro, muitas coisas naquela época. Até a primeira assembleia aconteceu. Olha só que interessante. Como é que eu serei obediente? A Bíblia diz: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Como guardarei os mandamentos se não tenho tempo de leitura, de meditação, de prática da palavra? Então como amarei o Senhor? Não diga que você ama o Senhor se você não tem tempo com Ele. Isso é hipocrisia. Isso é mentira.
Se você não tem tempo com o Senhor, se você não tem tempo na sua palavra, se você não lê, se você não medita, se você não pratica, e você fala que o ama, você é mentiroso. Porque aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como é que eu guardo algo que eu não sei? Salmista, entendi isso, Salmo 119, verso 9, diz: como pode um jovem manter puro seu coração? Ponto de interrogação. A resposta vem observando a palavra de Deus. Verso 11 diz: guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor. O evangelho verdadeiro está dentro de você. Se ele não estiver dentro de você, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Você não vai parar a igreja nenhuma. Você vai jogar sempre a culpa nos outros. E você vai ser repreensível onde quer que você for. Você somente será diferente na forma de pensar, falar, agir, reagir. Será uma carta escrita do Senhor. Quando esse evangelho, quando essa palavra estiver penetrando em suas entranhas. Não está? Se você lê, se dentro de você não pulsa algo, você vai continuar se apoiando em um monte de coisa, menos no evangelho. Gálatas estava tudo perambulando para um lado para o outro. Sabe por que você é inconstante? Porque você está parecendo com os Gálatas. Sabe por que você é volúvel? Devido a isso. Impulsivo, age sem refletir? Devido a isso. Porque não tem profundidade na palavra. Não me responde, mas quantas vezes você pegou a Bíblia para ler hoje? E eu digo uma coisa sem medo de errar. Você está me julgando? Não. Tenho base bíblica para dizer. Se você já não lê a palavra faz uma semana, é o pecado que te afasta dela. Moody disse certa vez que esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. É por isso que fica vivendo atrás de palavras de conhecimento, fica vivendo atrás de lugares que ficam rodopiando para todo lado, não tem nada contra, se for do Senhor, problema nenhum, você vai atrás, vive fazendo campanhas, achando que na campanha Deus vai fazer alguma coisa, se quiser fazer ele faz, se quiser fazer ele não faz. Vive atrás de tantas coisas, de gurus, se apoiando em tanta coisa. Que fé é essa que você diz que tem? Verso 5 diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Anuncie a mensagem verdadeira do evangelho e seja coerente entre a mensagem e o seu proceder. Anuncie a mensagem do evangelho e seja coerente entre a mensagem que você prega e o seu proceder, e a sua atitude, para que você se torne literalmente a carta escrita do Senhor, para que você tenha credibilidade, para que você tenha propriedade, para que você não seja irrepreensível, você seja repreensível, você seja irrepreensível. Porque o evangelho, sabe uma coisa que eu lia ficando no meu coração, quando Paulo pregava, se convertia. Quando Pedro pregava, se convertia. Da circuncisão em circuncisão, os judeus, os gregos. Sabe quantas coisas aconteciam? Porque quando nós pregamos, quando nós anunciamos a uma pessoa que não conhece Jesus, o verdadeiro evangelho, algo não acontece nela. Porque está fechada, pastor. Talvez é a sua paixão que não existe. Talvez o evangelho que sai dos seus lábios, na verdade, não está nas suas entranhas. Talvez o Cristo real ainda não foi revelado para você ainda. Viva como uma pessoa adotada, aceita e justificada por Jesus. Viva
Uma pessoa justificada disse: não fica atrás do que o horizontal vai dizer, ela só quer agradar aqui. Você foi aceito, querida, se você entregou a vida para Jesus. Os seus pecados foram perdoados. Você não precisa se apoiar em muitas coisas. Se apoie no Evangelho, se apoie na palavra, se apoie no Senhor. Ela vai dar sustentabilidade para você. Que você não seja levado a qualquer vento de doutrina. No nome de Jesus, coloque-se de pé. Feche seus olhos por um instante. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor diz a algumas pessoas aqui, são poucas: você não precisa ir em desatadora do nó para obter o que Deus tem para a sua vida. Você não precisa ir em lugares onde você faz campanhas, onde o seu dinheiro ele é extorquido talvez, ou tirado de você de uma forma intencional. Porque os mercenários, os mercadantes do Evangelho estão aí também. Porque da mesma forma que esses cristãos judaizantes, esses legalistas, esses homens malignos infiltravam e espionavam e tentavam desviar os outros do caminho, existem pessoas mal intencionadas também querendo fazer isso com você. Você não precisa se apoiar em oferendas que pediram para você fazer, em sacrifícios que pediram para você fazer. Hoje você veio aqui, eu não sei a convite de quem, para você ouvir que você não precisa fazer, não precisa de obras para você ser salvo. Você precisa entender e aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário e entregar o seu coração a ele. Com seus olhos fechados, por favor, eu vou fazer a primeira oração essa. Você que está correndo atrás de tantas coisas, se apoiando em tantas coisas, nem sabe no que acreditar mais. Você veio a essa igreja hoje, esse culto hoje de jovens, você dizendo: eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu quero ser justificado, eu não quero mais viver na hipocrisia, eu não quero viver uma mentira mais, eu não quero mais viver querendo agradar as pessoas. Você gastou seu dinheiro com muitas coisas, meu amigo, minha querida, e o Senhor está te chamando para Ele hoje dizendo: é de graça. Não é uma graça barata. Isso exige você totalmente. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Você está aqui no meio, levantando sua mão onde você está, dizendo: pastor, eu quero entregar, cansei de viver essa vida aqui. Eu quero entregar meu coração ao Senhor, pastor, eu quero entregar meu coração, não quero viver, eu quero ser justificado. Eu quero viver uma vida de justificação. Eu sua mão aqui, tem uma moça ali, glória a Deus. Você moço que ficou vivendo a sua vida na desatadora do nó, se apoiando nessas muletas da fé que não te dão sustentabilidade. Outros se apoiando nas filosofias. Outros vieram de seitas. E o Senhor está te chamando para Ele hoje, dizendo: filho, vem viver o que você nunca viveu ainda. Entregue seu coração para mim. Você que levantou a sua mão, deixa o seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. Eu não quero nem te expor, só no sentido, não é para te expor não, para orar por você. Você, glória a Deus. Tem uma moça vindo aqui, aleluia. Se há mais alguém, você está vivendo enganado, venha. Hoje é uma noite de Deus justificar você. Glória a Deus. Onde vem? Quem vem? Venham. Tem mais alguém? Você que está na igreja há muito tempo, você veio semana passada, você precisa ser corajoso. Mas seja corajoso, porque os nomes dos covardes jamais ficarão na história. Você que está na igreja há muito tempo, mas só que o evangelho que você ouviu não é o evangelho verdadeiro, e você começou a achar que era o que a religião pedia, o que a igreja pedia, o que
Sua instituição pedia e você ficou escravizado e você não conheceu o verdadeiro Cristo do Evangelho. Você também, eu queria que você viesse. Se você for corajoso e corajosa, você pode vir. Pode vir. Paulo diz, capítulo 5 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Você se corajoso. Está na igreja há muito tempo. Esse evangelho que você vive, isso não é evangelho verdadeiro. Não é evangelho verdadeiro. Você precisa realmente de uma conversão genuína. Se a sua vida é a mesma que quando você se converteu, fora. Você não se converteu. Você não se converteu. Você pode vir. Pode vir. Eu aguardo você. Continue seus olhos fechados, queridos. Não fica preocupado com quem está te olhando. Quer saber quem é. Ah, fulano, olha lá quem é. Que lá está, misericórdia, está na igreja há 30 anos. Não é isso não. Você é corajoso? Eu sei que tem pessoas. Eu sei que tem pessoas. Eu não estou daquele, vou te buscar no banco. Jamais. Eu sei que tem pessoas. O Espírito fala no meu coração. Eu sei que tem. Você precisa de uma conversão verdadeira, genuína. Você viveu uma hipocrisia até hoje. Você viveu querendo agradar os outros até hoje. Você viveu algo que não condiz com a sua vida. Você não é coerente com aquilo que você fala. Você faz. Amém? Chegou um corajoso. Chegou uma corajosa. Outro corajoso. É isso aí. Larga as muletas, meu filho. Larga as muletas da fé. Vem viver o verdadeiro evangelho. Vem se apoiar no evangelho verdadeiro. Vem se apoiar em Cristo Jesus. Venha ser liberto por Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É tempo de arrependimento. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu vou orar primeiramente por essas pessoas que aqui estão. Há duas aqui que entregaram seu coração para Jesus. Alguém pode ficar com a moça, outro com esse moço. Aqui a Tati está aqui. Um rapaz aqui, ficar aqui, por favor. Vem, Kleber, aqui. Depois mais umas moças que quiser acompanhar esses que estão aqui atrás também. Senhor, muito obrigado pela vida dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, não por obras, para que ninguém se glorie. O mérito é todo seu, Senhor. Aqui estão pessoas que estão há tempo na sua casa, foram doutrinadas de uma forma errada, foram ensinadas de uma forma errada, um evangelho que não é o seu. Não é o evangelho que transforma, não é o evangelho que nos liberta da carne, da lei, do pecado, da ira divina. Não é esse evangelho que nos liberta, que nos livra da morte. Outro evangelho, o evangelho de barganha, o evangelho de um secretismo religioso, cheio de coisas misturadas, o evangelho que não libertou as suas vidas. Eles ficaram durante um tempo, mas não se estabeleceram, mas não se firmaram, se tornaram como os Gálatas, estavam indo para um lado e para o outro, mas o Senhor, ó Pai, falou o coração deles e os traz de volta hoje e os chama para viver o verdadeiro evangelho que vai queimar o seu coração, que vai transformar a sua vida, que vai colocar paixão, amor nas suas vidas. Outros, ó Pai, que ainda não tiveram a oportunidade, veio a convite ou veio na igreja, assim como esse moço, essa moça, que entregam seus corações a Ti hoje, crendo que Tu és o único caminho, crendo que só o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, crendo que só no Senhor há salvação. Seus filhos hoje, justificados, regenerados, adotados por Ti. Aleluia. Queria fazer outra oração. O tempo já foi, eu sei. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quero fazer oração para você que está vivendo como os Gálatas viviam. Você recebeu o evangelho de uma forma
eficaz, receber o Evangelho. Porém, devido a algumas influências, devido a algumas ataques malignos, pessoas que se infiltraram na sua vida, te enganaram, distorceram, mexeram com a sua cabeça, e você se tornou uma pessoa inconstante, uma pessoa que impulsiva como eles eram, uma pessoa perdida, mesmo sabendo que Ele é o caminho. Quero orar por você. Sai do seu lugar, vem cá. Esses novos aqui já tiveram, essas pessoas que estão aqui à frente já tiveram a fé, a coragem que você precisa ter. Vem cá. Você que está inconstante, você que está volúvel, você que está vivendo uma vida que não condizente, vem aqui. Quero orar por você. Vem cá. Você cantou, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso não foi verdade. Não foi verdade. Quero orar por você. Você que tornou a edificar aquilo que já tinha sido destruído. Você começou a abrir concessões e essas coisas começaram a penetrar no seu coração e você está cedendo a elas, reconstruindo novamente coisas que não pertencem mais à sua vida. Isso faz parte do seu passado. Vem, quero orar por você. Pode vir. Nós iremos ministrar um louvor. Se você quiser vir, você venha. Entre você e o Senhor. Depois eu irei orar com todos vocês e passar adiante no segmento da programação.